A paz do Senhor, queridos, pastor Carlos, da Assembleia de Deus, Famílias em Cristo. Estamos aqui reunidos nesta noite para darmos início ao nosso estudo da palavra. Todas as terças-feiras nós temos um encontro aqui na nossa igreja, onde temos o culto da palavra, estudamos a palavra do Senhor. Devido aos últimos acontecimentos, a nossa igreja está de porta fechada para este culto, mas estaremos fazendo a transmissão ao vivo aqui de um estudo, de uma palavra aos nossos corações. Quero, neste momento, em nome de Jesus Cristo, fazer uma oração para darmos início a esse estudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos reunidos na noite deste dia, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar a compreender a Tua vontade, o Teu querer e a Tua palavra. Ser conosco é o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Se você já está assistindo aí conosco, mande, como nós temos pedido, fotos, compartilhe, comente aí, que nós estaremos acompanhando aqui em nome de Jesus Cristo. O texto que nós vamos ler, queridos, só um minutinho, perdão, eu estou tentando achar o vídeo aqui no computador para mim ver os comentários enquanto a gente vai estudando, e eu não consegui achar não. Deixa eu ver, acho que apareceu aqui, pessoal, só um minutinho, tá bom? Acho que eu vou conseguir me ver agora. Mas o texto que nós vamos ler está lá em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, é onde nós estaremos lendo. Versículo é o número 28, 11, 28, que diz assim a palavra do nosso Senhor: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Irmãos, o estudo que eu quero trazer hoje aos nossos corações está dentro do livro de Coríntios, as cartas de Coríntios, que Paulo as escreve, fazendo algumas recomendações. A igreja de Coríntios sempre, ou em grande parte, foi uma igreja que teve muitos problemas. Foi uma igreja que por diversas vezes errou e errou muito. E o apóstolo Paulo, escrevendo a estas igrejas, a fim de ensiná-las, ele vai repudiar algumas situações, algumas decisões, alguns comportamentos dentro desta igreja. E eu quero fazer um comparativo com os dias atuais. Por quê? Porque uma coisa é certa: aonde estiverem dois ou mais crentes reunidos, estarão em algum momento falando sobre a igreja a qual frequentam. Frequentemente surgem comentários sobre os problemas da igreja que a pessoa faz parte, né? E até proposta de como resolvê-las. O que as pessoas não podem esquecer de momento nenhum é que fazem parte da igreja. O que eu estou falando, meus queridos? Se a igreja erra, se a igreja tem problemas, é porque a igreja é formada por pessoas.
E se a igreja está errando, você é igreja. Logo você está errando. Logo você também precisa mudar. Agora, será que adianta ficar preocupado com a igreja? É o questionamento que eu faço nesta noite. E a resposta é: muito mais do que se preocupar, devemos agir em prol da obra de Deus. Porque não adianta nós ficarmos só reclamando. É necessário nós tomarmos decisões, posições, a fim de que a igreja e a obra de Deus venha a melhorar. A igreja de Corinto é um exemplo de igreja problemática. Diz uma canção antiga o seguinte: quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Então, que a igreja de Corinto, os erros dessa igreja, sirvam como modelo para nós, não a ser seguido, mas para nós aprendermos com esses erros e não cometê-los, para que possamos ter uma visão do que é certo, o que é errado. E eu vou destacar aqui alguns dos erros e depois nós vamos destacar também os acertos dessa igreja. Eu te convido já a abrir a sua Bíblia, ainda em Coríntios, agora na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 10 ao 13, diz assim a palavra: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? O primeiro erro que nós encontramos já na primeira carta, no primeiro capítulo do livro da carta escrita à igreja de Corinto, é que era uma igreja dividida. E Deus, Ele não aceita a divisão. Ele mesmo vai dizer, Cristo vai dizer em outra parte pelo seu evangelho, que uma casa dividida, ela não subsiste, ela cai. Então é necessário que a igreja esteja unida, falando a mesma língua. O que é falar a mesma língua? É ter o mesmo propósito, é ter o mesmo ideal. E o propósito da igreja foi e sempre será o de ganhar almas, de pregar o evangelho. É missão da igreja. Jesus, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então a necessidade da igreja falar a mesma língua está ligado no mesmo propósito. O propósito de pregar o evangelho. E Paulo já destaca aqui na igreja de Corinto a divisão que estava acontecendo. É necessário que não haja divisão no meio da igreja. Os departamentos, os grupos, o ministério, as pessoas têm que trabalhar juntas, unidas, para que possamos crescer. O segundo erro que eu quero destacar está no capítulo 3,
o capítulo 3, versículo 1 ao 3. Olha só o que a palavra nos diz. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? O segundo erro que a igreja de Corinto estava cometendo era justamente a carnalidade e a imaturidade espiritual. Era uma igreja imatura. Era uma igreja que já tinha sido fundada há algum tempo, mas elas estavam divididas, envolvidas em contendas, dissensões, em brigas e invejas. E isso impediu o crescimento espiritual, porque eles não estavam no espírito, mas estavam na carne, nos desejos da carne, presos à carne. Então Paulo ele vem fazer uma crítica, e a crítica é essa, que os irmãos deveriam deixar a carnalidade e a imaturidade espiritual para poderem se tornar homens e mulheres espirituais e também maduros na fé. A terceira crítica que Paulo vai fazer está aqui no capítulo 5, o versículo de número 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Paulo aqui vem destacar a imoralidade sexual, que hoje parece algo tão normal na sociedade. É normal a fornicação, é normal o adultério, é normal a sensualidade das pessoas, o pecado do sexo ligado aí à conjunção carnal, seja virtualmente. E desde aquela época Paulo já vinha fazendo uma crítica àquela igreja. Queridos irmãos, servos do Senhor, o Senhor tem proclamado a sua igreja a viver nesses últimos dias de santidade. Precisamos aprender com esses erros dessa igreja para nós não mais cometê-los. O quarto que eu quero destacar, ainda no capítulo 5, versículo 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Qual é a recomendação de Paulo aqui à igreja de Corinto? Para não se juntar com falsos crentes. Irmãos, o que tem de pessoas hoje dizendo que são crentes, como tem pessoas, até frequentadores de igreja, pessoas que carregam a sua Bíblia, dizendo ser crente, dizendo ser um cristão, mas na verdade são falsos crentes que não têm vivido o verdadeiro evangelho. Bastou aparecer uma tribulação para a Bíblia revelar quem é e quem não é. Como nós temos visto nos dias atuais, tantas dissensões e brigas no meio evangélico de pessoas que se dizem crentes, pastores contra pastores, líderes contra líderes evangélicos, crente contra crente. As redes sociais só se fala de um alfinetando o outro, enquanto é tempo da igreja se colocar na posição de igreja. Aí eu quero destacar dentro disso ainda o capítulo 6, o versículo de número 5. A Bíblia vai nos dizer:
para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. O que havia? Brigas, contendas. Era essa a realidade da igreja de Corinto, que não está muito distante do que nós temos visto nos dias atuais. Por isso eu quero trazer uma palavra de alerta nesta noite. A palavra pode parecer dura, mas é a palavra de Deus. E nós não podemos nos calar. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo de número 20. De sorte que quando vos ajunteis no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Disso não vos louvo. Dissensões, divisão na ceia do Senhor era outra característica contrária à vontade de Deus. Ainda dentro disso, eu quero ir contigo lá no capítulo 14 e ler o versículo 27 e 28, o 31 e o 40. 14, o 27 diz assim: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez e haja intérprete. 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O que havia na igreja? Uma desordem tremenda no culto. Ninguém entendia ninguém. Era de qualquer forma. E Paulo vem criticar isso. Que tem que haver uma ordem, tem que haver uma decência. Eu não estou falando que tem que haver uma limitação ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Ele que age. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Nós temos que ter o domínio próprio e fazer as coisas com uma ordem e com uma decência para que o nome de Deus seja glorificado. Ainda no capítulo 14, o versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Não havia ali uma espiritualidade, na verdade havia uma falsa espiritualidade. Está transmitindo? Então deixa eu atualizar aqui, pessoal. Voltou aqui, me achei. Me achando, estou me achando, só não estou conseguindo ver as pessoas aqui, os comentários. Está o Josivan conosco. Para mim está aparecendo nada, Leandro. Leandro está aqui nos ajudando. Está aqui presente o Leandro, a Patrícia e minha esposa. Então quero mandar um abraço aí para o Josivan. Anderson, Arlene, Lucas. Qual Lucas? Marins. Lucas Marins conosco. Deus abençoe, meu garoto. Deus abençoe a sua vida. Estou vendo que o Cosme Alexandre também entrou aqui. Apareceu Renata, a irmã Renata, Francineide. Glória a Jesus. Muito bom ter vocês conosco. Cadê o jovem? Cadê a mocidade? Eu quero ver a mocidade comentando aí, em nome de Jesus. Daqui a pouco nós falamos mais alguns nomes. Vamos lá, irmão. Como deve ser a igreja? 1 Coríntios, capítulo 2. O versículo de número 16.
2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! É tremendo, igreja, esse versículo. Interessante que ele começa com um questionamento. E olha só o questionamento. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que conheceu a mente de Deus para que possa dar instrução a Ele? Nós não podemos dar instrução ao Senhor, nós não conhecemos a mente do Senhor, mas a parte final do versículo vai nos dizer, mas nós temos a mente de Cristo, ou pelo menos é isso que nós devemos ter, a mente de Cristo. Deus não quer uma igreja egoísta onde cada um age como quer e faz o que deseja para agradar a si mesmo. A igreja deve buscar ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa pensar e querer a vontade de Deus para a igreja. Isso é ter a mente de Cristo. Quando eu tenho a mente de Cristo, o que eu estou fazendo? Deixando Deus agir na igreja conforme a vontade dele, deixando Deus agir na minha vida com a vontade dele, porque não importa mais a minha vontade, mas a vontade do Pai. Jesus, ele é a cabeça da igreja e por isso deve dirigir o corpo. Nós somos um corpo, a igreja é um corpo. E Cristo é a cabeça que toma as decisões, é a cabeça que dirige o corpo. A mente diz para a mão, segure, e a mão obedece. A mente diz para o pé, dê um passo, o pé dá um passo, porque a cabeça que está guiando. Não pode o pé querer guiar a cabeça, não pode a mão querer guiar a cabeça. A mente tem que ser de Cristo. E eu preciso ter a mente de Cristo. Se cada um na igreja pensar de uma forma, tudo vai acabar em confusão. Mas todos quiserem a vontade de Deus, estarão concordando com o outro e haverá uma unidade. E sabe o que acontece quando há unidade? Somos inabaláveis. Não perdemos batalhas, não perdemos lutas, porque estamos unidos. E o inimigo das nossas almas sabe que se vier contra um, vai chocar com todos, porque somos todos um corpo onde o Senhor, ele é o cabeça. Ele é o mandatário, é Ele que dá as ordens. Então eu preciso buscar ter a mente de Cristo, o conhecimento do Senhor, pensar como o Senhor pensa. E se assim nós fizermos, a igreja tem a tendência de expandir, a igreja tem a tendência de crescer. Aleluia! A segunda coisa que nós aprendemos está no capítulo 3, versículo de número 9. A palavra diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O que este versículo está nos dizendo? Que nós somos cooperadores de Deus, que nós somos cooperadores do Senhor. Deus não quer uma igreja individualista, onde não existe unidade, e todos se sentem sozinhos no meio dos irmãos. Prestou atenção no que nós falamos? Deus não quer uma igreja individualista, onde não exista uma unidade, onde as pessoas se sintam sozinhas entre os irmãos. E quantas pessoas às vezes se sentem sozinhas no meio de uma multidão? Não, irmãos, nós precisamos mostrar que somos unidos. Como igreja somos cooperadores
com Deus. A palavra cooperadores, designava os remadores que ficavam nos porões dos navios remando. O que era isso? Os navios antigamente não tinham motores, não eram movidos a uma combustão. Os navios, para poderem andarem sobre as águas, se moverem, havia nos porões remadores de um lado, remadores do outro, em filas. Cada um segurava aqueles remos e juntos, não podia sair do compasso. O compasso tinha que ser igual. Todos os remos funcionavam da mesma forma, no mesmo tempo, para que o barco, para que o navio seguisse a direção, porque se não entoasse os remos, o navio não teria uma direção, ele ficaria virando, até mesmo rodando, e não sairia do lugar. Os cooperadores são aqueles que pegam no remo, que juntos, unidos, numa unidade, faz com que o navio ande, que a igreja ande com um só propósito. Todos deviam remar juntos, um não podia atrapalhar o outro, porque senão todo o navio sofria. O ritmo era controlado por um dirigente que batia o martelo e todos cantavam juntos quando remava. Então estava ali os remadores, tinha ali um líder que ficava ali cantando a música e batendo o martelo, batendo o tambor, que dava o ritmo ao remo. Assim é na casa do Senhor. Nós somos uma unidade, estamos unidos. Deus colocou pessoas, os líderes, os pastores, para estar ali dando o ritmo que deve ser seguido, e a igreja de uma unidade avançar. Não podemos ser como uma canoa furada, onde todos devem remar e cuidar, ali, e o barco afundando porque está furado. Mas devemos estar unidos, fazendo com que a igreja avance. Não adianta ficar só falando. Há necessidade de sermos cooperadores, trabalharmos para o reino de Deus. Ainda que você não tenha sido chamado a um santo ministério, ainda que você não tenha sido ungido a um cargo na igreja, ainda que o pastor unido não tenha te dado uma missão especial, mesmo assim você é um colaborador, você é um cooperador da obra de Deus. Somos nós que fazemos a obra acontecer, o evangelho ser pregado. Então precisamos, meus irmãos, estarmos disponíveis a trabalhar para o reino de Deus. É claro que alguns vão fazer mais, é claro que alguns vão fazer menos, por causa da sua disponibilidade, por causa das suas condições. Mas ninguém no corpo de Cristo pode dizer: eu sou inútil e não tem nada para eu fazer, porque para todos sempre irá haver um trabalho na obra de Deus. Basta nos colocarmos à disposição, porque a obra de Deus precisa de homens e mulheres que sejam colaboradores desta obra, que ajudem com afinco, com determinação, que trabalhem para a glória de Deus, aleluia, e o crescimento do reino. Louvado seja o nome do Senhor. Eu continuo sem ver as pessoas aqui, Leandro. Quem mais está conosco aí? Fernando, aleluia. Irmã Maria Quitéria, Deus abençoe minha filha, sua família. Rodolfo, Deus abençoe meu filho, em nome de Jesus. Luciene, bênção de Deus. Luana, pessoas que não faltam, os nossos cultos de estudo estão aqui todas as terças-feiras. Irmãos, vou continuar dando estudos, mesmo com a igreja de portas fechadas, vamos estar dando estudo, do mesmo jeito que eu dou para a igreja em si. Elaine? Glórias a Deus. Para mim está aparecendo ninguém aqui, gente. Eu vou tentar atualizar, mas eu acho que meu vídeo está fora de sintonia aqui. Elaine está conosco. No meu apareceu o pastor Francisco Senor.
Pastor Francisco, então. A irmã Miriam Vitória. Ramos. Miriam. Miriam Ramos, A irmã Miriam Ramos, Deus abençoe, minha filha, em nome de Jesus. É um prazer tê-la conosco nesse estudo. Vitória. Quem? Vitória Soares. Vitória Lucas Soares, Marina. família Soares presente. Irmã Marina. Irmã Marina, vamos ficar nesse pé bom aí, em nome de Jesus. Vamos colar esses ossos aí, esse nervo, esse tendão aí, para a glória de Jesus. Vamos lá, pessoal. Próximo tópico, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sabe o que você é? Preste atenção que eu vou falar algo muito importante para você, muito sério. Às vezes, nós somos discriminados. Às vezes as pessoas desfazem de nós, de você, por mil e um motivos. A sociedade. Mas preste atenção no que eu vou falar contigo nesta hora. E dá um glória a Deus. Você é santuário do Deus vivo. Aleluia. Você é a casa do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo, ele não te visita, ele mora em você. A igreja é o santuário. Você é o santuário de Deus, da habitação do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer uma igreja carnal, onde as pessoas só fazem o que agrada a sua carne e se ofendem quando não estão satisfeitos. A igreja é o santuário onde habita a presença de Deus. Aí eu vou aproveitar este tópico para falar duas coisas para você. Diante de tudo que nós temos visto, diante de todas as situações que estamos passando, eu vejo muitas pessoas publicando, falando que a igreja não é o templo, a igreja é você. É momento realmente de estarmos dentro dos nossos lares. É o tempo de vigiar, como nós pregamos já aqui, de orar. É tempo de estarmos tendo cuidado. Existe a igreja mística do Senhor. O que é a igreja mística? E daí eu concordo em parte com essas publicações. A igreja mística é você, sou eu. São todos os remidos no mundo que proferem o nome do Senhor, que confessam o Senhor e que vivem para o Senhor. Nós somos igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. A igreja mística do Senhor. A igreja que vai ser arrebatada. A igreja que vai morar no céu. Porém, existe também a igreja local. A igreja local não é você, não sou eu. A igreja local é o templo, onde as pessoas se reúnem para adorar, que devem respeitá-la. Quer ver um exemplo? A Bíblia nos diz que certa feita o Senhor, ao entrar no templo, ele deparou com várias pessoas à porta do templo, vendendo animais, pessoas fazendo câmbio, trocas de moedas, fazendo na porta da casa do Senhor um comércio tremendo. A Bíblia nos diz que o Senhor derrubou aquelas barracas, aquelas tendas, expulsou todos dali, e quando os expulsava, ele disse o seguinte: não fazei da casa do meu pai casa de comércio, porque esta casa é casa de oração.
temos que respeitar o santuário do Senhor. Temos que cuidar do santuário, pessoa, igreja mística, você tem que cuidar do templo do Senhor, aqui místico, mas eu tenho que cuidar do templo também, local que é a igreja, que é o templo, a habitação, a casa de oração do Senhor. Precisamos ter esse cuidado. A igreja é o santuário onde habita a presença de Deus. Quando o povo de Deus se reúne, Deus se faz presente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus se faz presente. A Bíblia lá em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 18 e 19, diz assim: disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, perdão, irmão, estou no 19, vou voltar no 18, perdão, 18 e 19. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Igreja, templo é o lugar que nós nos reunimos, é o lugar que nós ligamos as coisas, é o lugar que nós desligamos, e há uma promessa, e eu quero nesta hora, em nome de Jesus Cristo, junto com você, ligar contigo, ligar com você, que Deus vai trazer um renovo à igreja, que o Senhor vai trazer cura para esse vírus, que o Senhor vai fazer grandes coisas em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então somos santuário do Senhor. A única coisa que diferencia o grupo que se reúne na igreja de outro grupo qualquer é a presença do Espírito de Deus. Aqui o Espírito Santo se faz presente, o Senhor se manifesta. Sem esta presença, a igreja é apenas um grupo de pessoas reunidas sem propósito. Se nós nos reunirmos aqui e não tivermos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, somos um grupo normal sem nenhum propósito. Mas aqui é o santuário do Senhor. Você é o santuário do Senhor. Quarto, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 27, e já falamos disso nesta noite. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. O que nós precisamos aprender com a igreja de Corinto, com as recomendações que Paulo faz àquela igreja? Que nós somos o corpo, que a igreja é o corpo de Cristo neste mundo, e que Jesus se faz presente hoje na terra. Preste atenção, que Jesus se faz presente hoje na terra através da sua igreja, através da igreja do Senhor. Cristo se faz presente na terra através da igreja, porque nós somos o corpo do Senhor. Aleluia. As mãos que tocam os doentes, os pés que vão evangelizar e os lábios que falam de Deus são dos membros da igreja, do corpo do Senhor. Você já viu Jesus Cristo saindo para evangelizar? Você já viu o Espírito Santo colocando as mãos sobre as pessoas e curando? Não. Deus, o Espírito Santo, ele faz isso através da sua vida, através de você, que é o corpo, que é o membro particular de Deus. Aleluia. Agora, você já viu algum corpo andando sem cabeça? O corpo não anda sem cabeça, o corpo não pode andar sem a cabeça tem que estar presente. Tem que fazer parte do corpo, até porque se o corpo não tiver uma cabeça, ela não vive. Cristo é a cabeça deste corpo.
Cristo é a cabeça. Precisamos ser o corpo e membros particulares de Cristo, em nome de Jesus. Quinto, segundo aos Coríntios, enquanto você acha, tem mais alguém com a gente aí, pessoal? Isabel. Mãe Isabel, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. José Luiz, oh, glória, Deus abençoe, meu querido, bom tê-lo conosco tudo. Jovens, Jonas. Lucas também, Soares. Lucas Soares, glórias a Deus. Viviane. Oi? Viviane? Amém. Viviane Souza. Abençoe em nome de Jesus. Vamos lá, 2 aos Coríntios, capítulo 2. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e o 15. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. O que nós somos? O bom perfume de Cristo, o bom cheiro do Senhor, no meio dos que se salvam e no meio dos que se perdem. Somos o bom perfume. Deus não quer uma igreja mundana que se contamina com as coisas pecaminosas. A igreja é o bom perfume de Cristo. O perfume é uma coisa especial, cara e agradável. Vou repetir, um bom perfume, ele é especial, ele é caro e ele é agradável. O preço que o Senhor Jesus pagou por nós foi caro. Foi preço de sangue, preço de vida. E nós precisamos ser agradáveis a esse mundo, para perfumar, dar o bom perfume de Cristo através da palavra do Evangelho. Assim a igreja deve ter um ambiente especial e diferente do mundo. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo, por isso é cara. E como um perfume traz prazer, a igreja deve promover um ambiente agradável a todos que nela cheguem. As pessoas que não tiveram encontro real com Cristo ainda, ao chegarem neste lugar, elas têm que se sentir bem. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes as pessoas estão tão sofridas neste mundo, tão amarguradas, tão destruídas, que elas veem a igreja como a última esperança, a última porta. Vem a fim de receber uma palavra de ânimo, de alegria, de conforto, de consolo. As pessoas vêm aqui para receber de Deus algo especial. E elas têm que chegar neste lugar e encontrar um ambiente agradável, um ambiente que faça elas se sentirem bem. E quem faz esse ambiente é você, sou eu. Somos nós que criamos esse ambiente agradável às pessoas, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Temos que exalar o cheiro do Senhor. Temos que deixar o Espírito Santo envolver as pessoas. Nós somos os agentes do Senhor, para que as pessoas se sintam bem. Aleluia. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 ao 4. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Preste atenção, por todos, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo,
ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. O que a igreja é? O que você e eu somos? Nós somos uma carta viva. Uma carta viva escrita por Deus a quem? Direcionada a quem? A quem? A resposta está aqui no texto que nós lemos, no versículo 2, a parte final. É lida por todos os homens. Todas as pessoas que te conhecem, que me conhecem, que conhecem a igreja, elas ficam nos analisando, elas nos leem todos os dias. Como que é isso, pastor? As suas atitudes, o teu testemunho, a tua vida, o que você faz, o que você fala, como você anda. Todos os nossos movimentos são monitorados todos os dias pela sociedade. Sabe por quê? Porque nós somos cartas de Cristo, escrita pelo sangue do Senhor, com o sangue do Senhor, para testemunhar uma vida santa e irrepreensível, uma vida que testifique realmente do Senhor. Precisamos ter cuidado com o que nós fazemos, com o que nós falamos, como agimos. Estamos rodeados por uma grande testemunhas. Pessoas nos observam todo dia. O mundo lê a todo tempo as nossas ações e palavras. Por isso a igreja precisa cuidar do seu testemunho e sempre levar uma mensagem de boas novas. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, temos mais alguém? Osvander. Quem? Osvander, de Paes, Minas Gerais. Osvander, de Minas Gerais. Deus abençoe, meu filho. Rose Santos. Em nome de Jesus. Rose Santos também. Obrigado por estar nos acompanhando. Deus abençoe a vida de vocês. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 20. Quero lembrar a todos que mais tarde esse estudo estará disponível também nos canais do YouTube. Tá bom? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. A palavra diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Quero destacar a parte A desse versículo, onde a Bíblia vai dizer-nos que nós somos embaixadores. Deus não quer uma igreja sem propósitos ou objetivos, que não sabe o que quer ou sua missão a realizar neste mundo. A igreja é formada de embaixadores de Deus. O que é um embaixador? É um representante. É um representante do seu país, da sua nação. Eu me lembro que há poucos dias saiu nos telejornais, o pronunciamento, alguma coisa que o político escreveu, logo o embaixador se manifestou, defendendo o país ao qual ele representa. Assim temos que ser nós. Nós somos embaixadores do céu, a nossa nação, igreja, a nossa nação não é a terra, a nossa nação não é aqui, a nossa nação é o céu, nós somos do céu, é para o céu que nós vamos, e nós somos embaixadores, representantes de Deus aqui na terra, representamos o céu, o reino de Deus. Ser embaixador é representar alguém maior. Nós representamos a Deus,
Um policial ou um soldado representa a corporação a que pertence. Um médico representa o hospital que trabalha. Um professor representa a escola e matéria que leciona. O embaixador de um país representa seu povo em outra nação. Temos representado o Senhor, precisamos representar o Senhor, ainda mais nesse momento de crise. Eu costumo dizer, e não vou parar, que é tempo da igreja ser igreja. Porque é muito bom ser igreja, é muito fácil ser igreja em tempos de alegria, em tempo que nós temos aqui no Brasil, liberdade de culto, liberdade, a igreja é asilo que não pode ser, se entrar de qualquer maneira, há uma garantia constitucional, nós temos essa liberdade. Então ser igreja nesses tempos de facilidade é bom. Mas quando vem as crises, precisamos continuar sendo igreja. Precisamos continuar pregando o Evangelho e representar aquilo que nós cremos. Assim como igreja, não somos deste mundo, mas devemos representar o Senhor Jesus Cristo aonde quer que nós estejamos. Precisamos representar o Senhor. Precisamos fazer valer o nome do Senhor em meio a essa crise. A missão da igreja é participar do projeto de Deus e salvar o mundo. Hoje eu estava vendo, acompanhando o que está acontecendo no mundo, enfim, como todos, e eu vi uma cena que me chamou muita atenção. Comentei com a minha esposa uma cena, hoje eu comentei até com o presbítero Leandro que está aqui conosco, sobre essa cena que eu vi. Um pastor de uma determinada igreja, que tem alguns lugares aí que não estão podendo abrir igreja nem para dar aconselhamento. Isso é inconstitucional, mas deixa a justiça agir isso, né? As igrejas nesses lugares, enfim. Aqui, graças a Deus, nós podemos manter as portas abertas, pelo menos para fazer atendimento, aconselhamento, como temos feito hoje, já fizemos, temos feito, graças a Deus. Mas esse pastor, em determinado lugar, a igreja não pode abrir. E uma pessoa entregou a vida para Jesus, procurou o pastor, ele atendeu na rua, na calçada que ele é embaixador do céu. Ele representa o céu. Não precisava dentro do templo, lá de fora, precisamos também ser embaixadores. E aquela pessoa entregou a vida para Jesus e ela quis ser batizada. Mas não tinha piscina, não tinha batistério, não tinha rio, não tinha cachoeira, não tinha como batizar. O que esse pastor fez? Ele encheu um balde com água, veio, jogou na cabeça daquela pessoa e a batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, pastor, mas o batismo tem que ser por imersão, o batismo tem que ser A, B, C. Irmãos, estamos sendo isolados, estamos sendo privados, e a necessidade faz a circunstância, a necessidade provoca decisões a serem tomadas para o crescimento do reino, para a igreja ser igreja. E aquele pastor, ele cumpriu o papel dele, foi embaixador do céu, pregou o evangelho, a alma se arrependeu e ele batizou para a glória de Jesus Cristo, aleluia. Precisamos ser igreja representante do céu. Se amanhã depois disserem que não podemos abrir mais as portas, estaremos na calçada, estaremos nas ruas, estaremos falando do amor de Cristo, do amor do Senhor. Você que ainda tem que estar trabalhando, fale de Jesus no seu trabalho. Você na sua casa, fala de Jesus para os seus familiares. Não podemos deixar de ser embaixadores do céu, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. A verdadeira igreja tem a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos ter a mente do Senhor. E a mente do Senhor é ganhar almas, é ganhar vidas para o reino de Deus. Temos mais alguém, Leandro, conosco? Zulene, Marilene. Irmã Zulene, irmã Marilene, Deus abençoe também
em nome de Jesus Cristo. Queridos, esta é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos nesta noite. Vamos olhar para o passado e aprender com os nossos erros, com os erros que nos antecederam. Vamos olhar para o presente e consertar os nossos erros. E vamos ter esperança no futuro melhor para a igreja, para a humanidade. Um futuro onde possamos verdadeiramente manifestar a vontade e a glória de Deus todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Quinta-feira, o nosso culto será também neste mesmo formato. Não estará aberta a igreja ao público, mas estaremos aqui reunidos, transmitindo ao vivo o nosso culto. Vai ser um culto de oração, um culto de palavra. Então, convido você a nos assistir, a participar, em nome de Jesus Cristo. Domingo vai ser como foi no domingo passado, a nossa consagração também estará de portas abertas, mas eu peço que você fique na sua casa. As portas estão abertas para atender uma ou outra pessoa que acabam vindo à igreja buscar uma oração, uma palavra, um conforto. Então estaremos abertos pela manhã e à noite também. Sem a escola dominical, está suspensa. E assim Deus vai nos dando graça. Eu tenho visto nos telejornais que já existe um número considerável de pessoas que já foram curadas desse vírus, que já criaram anticorpos, a própria pessoa cria anticorpos e se recupera. Eu vi uma porcentagem de casos fatais é muito pequeno, mas a necessidade de nós nos cuidarmos. Vamos seguir as orientações dos governantes, que nos passam. Vamos seguir dentro da medida do possível e vamos corroborar para que possamos vencer logo essa pandemia. Mas lembrando que precisamos estar em oração. Todos os dias estamos orando, todos os dias eu estou aqui na igreja. Se você quiser vir na igreja, no momento que a igreja não tem muitas pessoas, estou eu e minha esposa aqui todos os dias, às 5 da tarde, para dar aconselhamento, para orar, para falar do amor de Cristo. Estamos aqui todos os dias e vai ser bênção para a tua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Graças a Deus.